Olá amigos do canal Aprendendo sobre Mediunidade, meu nome é Anderson Gomes, seja bem-vindo. Nesse vídeo nós vamos falar sobre uma curiosidade que muitas pessoas têm, as pessoas que não conhecem a doutrina espírita, que nunca estiveram em um centro espírita, principalmente perguntam como é que é a primeira vez em um centro espírita? O que eu devo esperar dessa visita no centro espírita? Vamos lá? Bem, amigos, sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso canal, que possam aí curtir, compartilhar os vídeos, se gostarem do vídeo, curtam e se quiserem se inscrever, se inscrevam, você que está visitando agora o canal e aqueles que estão sempre, um grande abraço para o pessoal que está sempre prestigiando, vendo os vídeos, participando das lives, aí a última live que nós tivemos, se eu não me engano, dia 27, tinha aí mais de 200 pessoas participando. Isso é muito legal porque nós trocamos ideia ao vivo, A próxima live aí vai ser no final do mês, já tem até a data marcada, deixa eu ver, dia 26 de outubro, às 8 horas da noite, tá? Quem quiser participar. Então vamos lá. Bem, o que nós devemos, quem nunca visitou um centro espírita, o que deve esperar da primeira visita num centro espírita? Muitas pessoas criam, digamos assim, mistificações, algumas fantasias do que ela vai ver no centro espírita. Então ela acha que vai chegar lá, vai ter um monte de gente fazendo ritual, pessoa recebendo espírito, que vai ser uma loucura, um vucu-vucu. Não é assim que funciona, gente. Bom, vamos esclarecer ponto a ponto algumas coisas para nós termos ideia de como isso funciona. Bem, o primeiro ponto que nós temos que focar é que um centro espírita é uma organização formada por pessoas que se guiam pela doutrina espírita codificada por Allan Kardec. Só, tá? Allan Kardec era lá dos anos 1800, Quando ele fez o Livro dos Espíritos, eu fiz aqui um rol de coisas que é importante a gente lembrar. O Livro dos Espíritos foi lançado em 1857. Depois teve os outros livros, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Médiuns. Mas já vamos chegar lá nos livros. Bem, então vejam, não existe doutrina espírita de outra coisa. Doutrina espírita é só a doutrina guiada através da codificação de Allan Kardec, mais nada. Às vezes as pessoas fazem uma confusão assim, eu vou num centro espírita de Umbanda. Não, Umbanda é Umbanda, é um centro de Umbanda. Eu vou num centro espírita kardecista. Só existe centro espírita kardecista, não existe um centro espírita de outra coisa. Então nós temos que definir. A gente não está com isso tirando mérito de ninguém ou colocando mérito em ninguém. É só uma questão de definição, tá, gente? Além dos conceitos cristãos, que os espíritas seguiam, os espíritas também seguiam pelas 5 obras de Allan Kardec. Então as 5 obras são o Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Médiuns, a Gênese e o Céu e o Inferno. Então muita gente usa um nome esquisito para esses 5 livros, é o Pentateuco, é um nome estranho. Então quando vocês ouvirem essa palavra, o Pentateuco, são os 5 livros da doutrina espírita. Então esses são os únicos livros da doutrina espírita e básicos da doutrina espírita. Todos os outros que vieram depois foram baseados em conceitos da doutrina, tá? Então muito cuidado. Quando alguém disser assim para vocês assim, a doutrina espírita diz tal coisa, a doutrina espírita apoia tal coisa. Antes de ir por qualquer coisa que uma pessoa fala, ou um livro que não é desses 5, verifique lá, vá no Livro dos Espíritos, vá no Evangelho segundo o Espiritismo, veja, principalmente esses 2, Livro dos Espíritos e Evangelho segundo o Espiritismo. Veja o que diz lá, e lá é o que a doutrina espírita diz, tá? Não é o que está na boca desse, na palavra daquele, no livro daquele outro, tá? Então, a informação oficial vem desses 5 livros, só isso. Tá? E não esquecendo que a doutrina espírita é uma doutrina cristã, se baseia na moral do Cristo. Um outro ponto importante que as pessoas confundem um pouco, é que acham que vão chegar lá no centro espírita, vai ser cheio de objetos, de símbolo,
vai ter altares, santos. Não tem nada disso. Um centro espírita é simplesmente um lugar que tem uma sala onde as pessoas se reúnem. Invariavelmente pode ter decoração, um quadro, talvez de Allan Kardec, como lembrança, um quadro de Jesus, alguma coisa assim, mas não tem santos, não tem símbolos, não tem objetos de poder. No centro espírita, gente, não existem rituais na doutrina espírita. Então não existem, por exemplo, para se fazer uma reunião mediúnica tem que fazer um rito assim, assado, defumar e não sei o quê. Não existe, tá? Não existe isso. Não tem símbolos, como eu falei, então não tem que trazer correntinha, conta, colar, não sei o quê. Nenhum espírita ou médium da doutrina espírita usa nada disso para participar de uma reunião mediúnica. Tá? Não tem sinais, ou seja, no centro espírita ninguém faz sinal nenhum, né? Nem de bater cabeça, nem sinal de cruz, porque para o espírita não é necessário simbologia. Tudo está aqui, ó, no que você tem na tua mente, no teu caráter, no teu pensamento, no teu proceder. Tá? Outra coisa também é que no centro espírita não existem vestimentas especiais, então ninguém precisa usar uma roupa específica para ir no centro espírita. Às vezes as pessoas mistificam e dizem assim, não, centro espírita você tem que ir de branco. Tá? Então, copiando as palavras aí, né, relembrando as palavras do Raul Teixeira, que é um grande palestrante espírita, o branco, essa pureza, esse símbolo de pureza, de luz, de luminosidade, tem que estar aqui na nossa mente, tá? Não é na roupa. Porque às vezes a roupa tá branca, mas aqui dentro tá tudo preto, gente. Tá tudo, digamos assim, sombrio, tá? Então nós não podemos fazer confusão. Com isso, lembrem-se, não estou dizendo que outros fazem errado porque tem símbolo, outros fazem errado porque tem roupa especial. Não, não é nada disso. Estou falando de como é na doutrina espírita, num centro espírita realmente da doutrina espírita. Lembrando que muitos centros da doutrina espírita são federados, ou seja, eles atendem à Federação Espírita do Brasil, que é a única organização que, digamos assim, rege a doutrina espírita no Brasil. Mas não tem na doutrina espírita, um negócio até que eu não anotei aqui, na doutrina espírita não existe uma hierarquia, não tem assim uma pessoa principal que fala pela doutrina espírita. É claro, tem o presidente da federação, seu vice, tem toda uma organização, porque afinal de contas, né, tem aí, digamos assim, as necessidades da lei, né? Tem CNPJ, tem tudo. Mas não existe uma obrigação de nos centros responderem diretamente a essa autoridade, ou prestar contas, ou eles delegarem aos centros, naquele centro o dirigente vai ser você, o presidente vai ser você. Então, assim, não tem uma organização hierárquica. Outro ponto importante para nós não confundirmos casas espíritas com outras casas, sei lá, de qualquer outra coisa, é que na casa espírita não se cobra nada para entrar, não se cobra para participar, não se pede doação, não se passa sacolinha, não se faz nada do tipo. Geralmente nas casas, às vezes tem casas que deixam uma caixinha no canto se alguém quiser doar. Tá? Às vezes, em algumas casas, né, acontece o seguinte, a casa, afinal de contas, tem que se manter. Às vezes tem que pagar um aluguel, conta de energia, água, luz. Então, os próprios participantes, que são as pessoas que estão trabalhando lá constantemente, ou doam, né, materiais, ou então, digamos assim, fazem pequenas doações em dinheiro, pequenas, para cobrir essas despesas do centro, tá? Então o centro não busca fundos constantemente grandes para estar sempre ampliando, criando novos centros. A própria Federação Espírita não funda centros espíritas. Os centros são fundados pelas pessoas que são adeptos e desejam, né, digamos assim, levar adiante a filosofia espírita, da doutrina espírita. Normalmente, visitando uma casa espírita, o que mais você vai encontrar lá são, digamos assim, programações comuns para todos, no sentido de você assistir palestras sobre a doutrina espírita, então, como a doutrina espírita encara cada coisa, como é a vida depois da morte, sobre Jesus, palestras sobre Jesus, e uma série de assuntos que aí, se você olhar no Livro dos Espíritos, no Evangelho, né, no Livro dos Médiuns, lá está todo o assunto que gera essas palestras da doutrina espírita, tá? Outra coisa que normalmente tem nas programações dos centros espíritas são cursos de evangelização, cursos de mediunidade,
e diversas outras coisas. Muitos centros também têm atendimento fraterno, que é como uma espécie, não vou dizer que é uma consulta, mas você entra numa sala com outra pessoa da doutrina que não está ali, digamos, incorporado por um mentor ou médium, não, um médium incorporado por um mentor, melhor, né, dizendo, mas ele está ali para te ouvir e falar que visão que você pode ter disso dentro da doutrina espírita, tá? Alguns centros também têm atividades sociais, têm cursos de outras coisas, né? Então varia muito, gente, depende muito do tamanho da casa, da quantidade de pessoas que trabalham, de uma série de coisas. Mas basicamente essa linha que eu estou falando para vocês. E agora vamos num ponto importante, né? Muitas pessoas têm, além dessa situação de fantasiar, né, do que pode acontecer, de ter lá na casa espírita, às vezes também tem o medo. Né? Ah, mas eu vou lá, eu já sinto umas coisas assim, assado, dessa forma, então eu tenho medo de ir lá essas coisas se manifestarem mais. Bom, lá tem pessoas justamente para te aconselhar, para te ajudar, para te dar passe. Né? Eu não falei das programações do centro, que tem os horários de passe, né? Lembrando disso. Então, assim, você está indo para um lugar que é justamente para cuidar desse tipo de situação. Se você não ir, como é que você vai cuidar? Né? Em alguns casos, não são com todas as pessoas. Quando as pessoas assim têm mediunidade mais ostensiva, ou seja, essa mediunidade se manifesta, ela sente mais, acontece que dentro da casa espírita, devido à energia que se movimenta ali e a presença de outros espíritos, ela pode sentir mais presença de espíritos. Ela pode até, às vezes, ir para a casa espírita levando algum espírito que já acompanha ela há algum tempo. E aí o que acontece com essa pessoa? Ah, ela vai chegar lá e já vai incorporar, e já vai acontecer? Não, não é bem assim. Os casos variam, é claro, do nada até poder incorporar. Mas isso varia muito, gente. Na maioria das pessoas, ninguém incorpora já chegando no centro espírita, tá? A não ser que tenha já um histórico muito forte. Então o que acontece? Às vezes a pessoa chega lá para assistir uma palestra, senta e começa a pensar assim, poxa, mas eu estou sentindo a minha perna adormecer e os meus braços adormecer. Ou dormência, ou arrepios, ou variações de temperatura. Às vezes, quando isso vai aumentando um pouco mais, a pessoa começa a sentir uma pressãozinha na nuca, tá? E aí, essa sensação de você ter essas dormências e essa pressãozinha aqui, significa que existe um espírito querendo se comunicar. E é como se fosse esses sentidos uma proposta para um espírito que quer incorporar, ou seja, se manifestar pela psicofonia. O que você vai fazer? Junto com essas sensações, você pode ter vontade de chorar, você pode sentir muita raiva, porque depende do humor do espírito que está ali querendo se manifestar. Normalmente, o que mais acontece é a pessoa chorar. Por quê? Porque geralmente ela veio acompanhada com parentes, né, entes queridos que já desencarnaram, e às vezes sofrem, às vezes não, às vezes, digamos assim, sentem saudade, estão tristes por qualquer motivo, e aí a pessoa acaba assimilando aquela vontade de chorar do espírito comunicante e chora também. Pense bem, mas isso é ruim, então eu vou passar vergonha? Não, você está no lugar que é para cuidar desse tipo de manifestação. Se você percebeu, sentiu tudo isso, então é uma certeza que você é médium, uma certeza absoluta. Então o que você vai fazer? Peça auxílio para alguém do centro e diz, olha, eu estou me sentindo dessa forma. Eu preciso tomar um passo, alguém poderia me ajudar ou me orientar de alguma forma? Tá? Então aí você vai receber orientações de uma pessoa. Então veja que tudo isso então, é uma forma de demonstrar, você acabou de chegar na casa espírita. Aí você vai dizer assim, Anderson, mas eu fui lá justamente para não sentir essas coisas, e aí eu cheguei lá e senti. Não, meus amigos, vocês foram lá para vocês terem certeza, os bons espíritos permitem isso, deixam que você sinta, para que você saiba como é, para que você se esclareça, para que você busque auxílio, para que você corra atrás de aprender como a mediunidade funciona, tá? E aí você vai pedir esclarecimento, vão dizer para você que você tem que estudar o livro dos espíritos, dos médiuns, que você pode ir nas palestras, que você pode, por exemplo, fazer um curso de mediunidade lá no centro. E aí você vai pensar assim, tá, então eu sou obrigado a virar espírita agora. Não, você não é obrigado a virar espírita, ninguém vira espírita.
né? Você pode participar da doutrina, mas tem muitos espíritos por aí que ao mesmo tempo vão na igreja, são evangélicos, são adventistas, e sentem as mesmas coisas. Tá? Ou, é claro, você pode ir só num centro da doutrina espírita. Isso é você que vai escolher. Tá? Então ninguém vai lhe obrigar a nada. Você pode ser o que você quiser e continuar aprendendo sobre a mediunidade sozinho ou lá no centro espírita, de preferência. Tá? Sempre é bom ter o apoio do centro espírita. Tá? Então é bom, tendo esse sinal, que você busque o auxílio, que você participe, né? Participe, que não é, isso não vai ajudar o centro, vai ajudar você. Até porque um negócio que eu tinha notado aqui, não lembrei, no centro espírita não se pratica proselitismo, ou seja, os espíritas não estão buscando cada vez mais pessoas para serem convertidas em espíritas, porque nós não acreditamos em conversão. Né? Então, se você quiser, você vai, se você não quiser, você não vai. É você que vai sentir a necessidade. Tá? Então lá, como eu falei, você pode participar de cursos, de palestras e de uma série de outras coisas. Algumas pessoas acreditam que vão chegar no centro e já participar de uma reunião mediúnica. Vejam, isso varia muito. Em muitos centros as reuniões são fechadas, só participam os médiuns experientes que vão tratar dos espíritos necessitados ali, então não pode ter uma assistência que geralmente fica pensando outras coisas, fica distraído e não se concentra no trabalho. Em alguns centros existe uma pequena assistência participando, então assim, às vezes ajuda para o médium novo, né? Entender como é que funciona. Às vezes ajuda para aquele que tem uma obsessão ou receber uma comunicação, mas não é uma regra, não quer dizer que você indo num centro, você vai chegar lá participando da reunião mediúnica e já vai receber uma comunicação. Então veja, isso varia muito, gente, tá? Não são todos os centros que aceitam pessoas assistindo na assistência das reuniões. Isso varia bastante, tá? Então vejam, ir num centro espírita, gente, não é um bicho de 7 cabeças, não é um grande mistério, não existe, né, mistificações aí, é um negócio muito normal. Você pode ir, fazer muitos amigos, conhecer pessoas diferentes, né, conversar com elas e passar a tratar a mediunidade de uma forma saudável, de uma forma alegre, porque é isso que a mediunidade traz para a nossa vida, alegria. Se existe algum sofrimento na mediunidade, é porque existe incompreensão, não existiu aprendizado naquela área e a mediunidade tem muito a ver com o nosso eu, com a nossa forma de ver o mundo, as coisas que a gente ainda não compreendeu, o perdão que a gente não deu, o amor que a gente ainda não ofereceu. Então a mediunidade, na verdade, nos ajuda em tudo isso. Então, meus amigos, agradeço por vocês terem ficado até aqui nesse vídeo demorado, né? Mas é isso que eu tinha para dizer sobre essas visitas no centro espírita. Para você que está indeciso, vou, não vou no centro espírita, o que eu posso esperar dessa visita? Desejo a você muita paz, muita alegria, muito amor, muita luz na sua semana, em todos os seus dias, que você seja, né, a própria mensagem de Jesus sobre a terra, que você caminhe sempre espalhando o amor, a alegria e a paz, nunca apoiando, né, a violência, nunca apoiando o radicalismo, que você possa ser uma ferramenta do amor. Muito obrigado, até o próximo vídeo.